Na manhã de 17 de agosto de 1911, o zelador Joaquim Marcondes Filho subiu as escadas de madeira da Escola Noturna Municipal de Santa Rosa às 6h20, conforme registraria depois em depoimento à polícia. O prédio, um sobrado estreito na rua Doutor Celestino, funcionava durante o dia como repartição da Junta de Alistamento Eleitoral. E à noite, recebia mulheres maiores de 18 anos que buscavam alfabetização depois das jornadas nas fábricas de tecidos, oficinas de costura e lavanderias da região. Joaquim cumpria a mesma rotina havia 7 anos. Abrir as janelas do andar superior, verificar se os lampiões estavam abastecidos, varrer o corredor central e destrancar as 3 salas de aula antes da chegada dos professores. Naquela quinta-feira, a porta da sala número 2, ocupada pela professora Celina Moura, estava entreaberta. Joaquim notou que o lampião permanecia aceso, o que lhe pareceu estranho. Celina era conhecida por apagar pessoalmente cada chama antes de deixar o prédio, depois de um incidente ocorrido 3 anos antes, quando um pavio mal apagado chamuscara a borda de uma cortina. O zelador empurrou a porta completamente e encontrou a sala em uma ordem que mais tarde descreveria como perturbadora, justamente por estar tão arrumada. As 20 carteiras, destinadas às alunas adultas, formavam 4 fileiras perfeitamente alinhadas, com um caderno aberto sobre cada uma delas. 19 cadernos exibiam a caligrafia trêmula de mulheres ainda inseguras com as letras, exercícios de cópia repetidos na mesma página, frases extraídas de recibos de pagamento e anúncios de emprego, o método característico de Celina. O 20º caderno, identificado pela letra miúda e precisa que Joaquim reconheceu como sendo da própria professora, trazia anotações sobre a frequência das alunas com pequenas marcas à margem que o zelador não soube interpretar. No quadro negro, fixado à parede dos fundos, alguém escrevera com a caligrafia firme que todos na escola atribuíam a Celina Moura: "Não permitam que apaguem nossos nomes." A frase não estava centralizada, como seria costume em um exercício de sala de aula. Inclinava-se ligeiramente para a esquerda, como se a mão que a escrevera estivesse apoiada em um ponto instável, ou como se tivesse sido traçada às pressas. O giz ainda não fora apagado do rodapé do quadro, onde pequenas marcas brancas indicavam que a mesma frase fora escrita e reescrita ao menos 2 vezes antes da versão final. Joaquim desceu as escadas e foi até a sala da diretoria, onde encontrou o Dr. Afonso Gouveia, diretor da escola, já instalado em sua mesa. O relato do zelador fez com que o diretor subisse imediatamente ao andar superior. Segundo consta no inquérito posterior, Gouveia permaneceu em silêncio diante do quadro negro por aproximadamente 2 minutos antes de ordenar que a sala fosse fechada e que ninguém tocasse nos objetos até que a situação fosse esclarecida. Em seguida, enviou o próprio Joaquim à pensão, onde Celina alugava um quarto na rua Marquês de Caxias, a 4 quarteirões da escola. A pensionista, Dona Isaura Pacheco, informou que a professora saíra na noite anterior, por volta das 21h, depois de recolher-se ao quarto após o jantar. A porta do aposento estava destrancada, o que Dona Isaura considerou incomum. Sobre a escrivaninha junto à janela, uma carta interrompida no meio de uma frase repousava ao lado do tinteiro aberto. O texto, dirigido a uma prima de Celina que residia em Petrópolis, mencionava planos de visitá-la no Natal e descrevia a satisfação com o progresso de uma aluna específica, uma operária de uma tecelagem da Ponta da Areia, que depois de 6 meses de aula, conseguira ler sozinha o contrato de compra de um terreno. A frase final da carta estava incompleta. "Preciso lhe contar algo sobre o que descobri a respeito das listas, mas ainda não posso escrever por."
A tinta da última palavra apresentava um borrão alongado, como se a caneta tivesse deslizado sobre o papel enquanto a mão ainda a segurava. O salário de agosto, correspondente a 80 mil réis, não havia sido retirado na tesouraria da escola. Os objetos pessoais de Celina, 2 mudas de roupa, um nécessaire de costura, 3 livros de leitura, um exemplar do jornal Correio de Niterói do dia anterior e uma fotografia da mãe já falecida, permaneciam no quarto. Nada indicava preparativos de viagem ou abandono voluntário. Na estação das barcas, nenhum funcionário se recordava de ter visto uma mulher com as características de Celina Moura naquela noite ou na manhã seguinte. Celina Moura tinha 36 anos. Era solteira e natural de Cantagalo, onde o pai exercera o ofício de farmacêutico até falecer de tuberculose em 1894. A mãe, viúva, mudara-se com as 2 filhas para Niterói, onde Celina concluiu o curso normal em 1898. Lecionara por 5 anos em uma escola primária no Barreto antes de ser transferida em 1903 para a recém-criada Escola Noturna de Santa Rosa, destinada exclusivamente à alfabetização de mulheres adultas. A irmã mais nova, Esther, casara-se com um oficial da Marinha Mercante e residia em Salvador desde 1908. A mãe falecera no ano seguinte, deixando Celina como única referência familiar na cidade. Na escola noturna, Celina lecionava leitura, escrita e aritmética básica para turmas de 20 a 30 mulheres, quase todas operárias das fábricas têxteis da região, costureiras, lavadeiras ou empregadas em casas comerciais do centro de Niterói. As aulas ocorriam de segunda a quinta-feira, das 19 às 22 horas, e as alunas frequentavam quando o cansaço das jornadas diurnas permitia. A rotatividade era alta, e muitas mulheres abandonavam os estudos depois de aprenderem o suficiente para assinar o próprio nome e ler instruções simples. Outras, porém, permaneciam por meses, atraídas pelo método peculiar da professora. Celina não usava cartilhas convencionais. Suas aulas se baseavam em documentos reais do cotidiano das alunas, recibos de pagamento de salários, contratos de locação, anúncios de emprego publicados nos jornais, formulários de matrícula escolar para os filhos, faturas de armazéns e correspondências oficiais da prefeitura. Ela acreditava que a leitura só se consolidava quando aplicada à realidade concreta das mulheres, e repetia às colegas de magistério que uma assinatura não vale nada se quem assina não entende o que está acima dela. O método rendera elogios em 2 relatórios da Inspetoria de Ensino, um de 1907 e outro de 1909, ambos assinados pelo inspetor regional Dr. Braulio Antunes. Adelaide Furtado, professora de contabilidade da mesma escola, era a colega mais próxima de Celina. Tinha 29 anos, formara-se em Ciências Comerciais no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro e fora contratada em 1910 para ministrar noções de escrituração mercantil às alunas do curso noturno. As 2 dividiam a pequena sala dos professores, um cômodo de paredes descascadas nos fundos do andar superior, onde guardavam livros, cadernos de chamada e o material didático que produziam. Adelaide descreveria Celina, em depoimento informal registrado anos depois, em uma carta enviada a um jornal paulista, como uma mulher de fala mansa e olhos que não se desviavam de nada. Nas semanas que antecederam o desaparecimento, Adelaide notou mudanças no comportamento da amiga. Celina passara a fechar a porta da sala dos professores mesmo durante os intervalos, algo que nunca fizera antes.
começara a levar os cadernos de chamada para casa, em vez de deixá-los no armário da escola, e passou a anotar os nomes das alunas em uma caderneta pessoal que mantinha no bolso do vestido, separada dos documentos oficiais. Em uma ocasião, Adelaide a encontrou comparando duas listas de presença do mês de junho, a que Celina preenchia à mão durante as aulas e a que o secretário da escola, Cândido Rocha, datilografava para envio à prefeitura. Os nomes não coincidiam completamente, e Celina guardou os papéis antes que Adelaide pudesse fazer perguntas. A mudança mais significativa, no entanto, ocorrera no conteúdo das aulas. Nas primeiras semanas de agosto, Celina introduzira um exercício que despertou estranheza em algumas alunas e incomodou abertamente a direção. Ensinava as mulheres a identificar diferenças entre assinaturas verdadeiras e reproduções feitas por outra pessoa. Usava como exemplo os próprios recibos de pagamento que as alunas traziam das fábricas, comparando a caligrafia dos nomes com as assinaturas dos patrões. Depois, passou a utilizar documentos do arquivo da escola, declarações de matrícula, comprovantes de frequência e solicitações de material, pedindo que as alunas verificassem se as assinaturas eram compatíveis com as pessoas que supostamente as haviam firmado. Foi durante um desses exercícios, na primeira semana de agosto, que uma aluna chamada Emília dos Reis, operária de 32 anos da Companhia de Fiação e Tecidos Fluminense, ergueu a mão e disse que a assinatura atribuída a ela em um requerimento de transferência não era sua. Emília sabia assinar o próprio nome havia apenas 4 meses e, por isso mesmo, conhecia cada curva e inclinação de sua caligrafia ainda desajeitada. A assinatura no documento era fluida demais, inclinada em um ângulo diferente, com um arremate na letra S, que Emília jamais conseguira reproduzir nas aulas de caligrafia. O documento, datado de maio de 1911, solicitava a transferência de Emília do curso noturno para o diurno, modalidade que a escola de Santa Rosa não oferecia. A operária jamais estivera na diretoria para fazer tal solicitação. Na semana seguinte, outras 2 alunas relataram situações semelhantes. Josefina Alves, lavadeira de 41 anos, descobriu que seu nome constava como beneficiária de um atestado de conclusão de curso que ela nunca recebera. O documento fora arquivado na secretaria da escola em março daquele ano, embora Josefina continuasse frequentando as aulas regularmente. A terceira aluna, Margarida Cunha, costureira de 26 anos, identificou sua assinatura em um formulário de matrícula do ano anterior, que apresentava um endereço onde ela nunca residira. Uma casa na rua Gavião Peixoto, em Icaraí, bairro distante das pensões operárias da Ponta da Areia. Celina recolheu os 3 casos e passou a examinar os arquivos da escola com mais atenção. Descobriu que os documentos com assinaturas falsas seguiam um padrão: os formulários originais, preenchidos pelas alunas durante a matrícula, haviam sido substituídos por versões datilografadas, onde os dados variavam ligeiramente, uma letra trocada no nome, um número de rua inexistente, uma idade alterada em 2 ou 3 anos. As variações eram sutis o bastante para parecerem erros de transcrição, mas sistemáticas o bastante para sugerirem intenção. Quando Celina tentou localizar os originais substituídos, o secretário Cândido Rocha informou que haviam sido descartados durante uma reorganização do arquivo autorizada pelo diretor em janeiro. A descoberta mais perturbadora, no entanto, veio quando Celina cruzou os dados das alunas com informações obtidas no cartório do 2º Ofício de Niterói. Algumas das mulheres que apareciam como analfabetas nos registros municipais eram as mesmas que, nos documentos da escola, constavam como alfabetizadas e com assinatura registrada. Em outros casos, a situação se invertia.
Mulheres que haviam acabado de aprender a escrever o próprio nome apareciam em contratos de compra e venda, procurações e escrituras de imóveis como se fossem signatárias experientes, com firmas reconhecidas pelo tabelião Ernesto Vasques, cujo cartório funcionava na Rua Visconde do Uruguai, a poucos quarteirões da escola. Celina anotara, em sua caderneta pessoal, uma sequência de números ao lado de determinadas assinaturas. Adelaide os encontraria mais tarde e, a princípio, acreditou que se tratassem de notas escolares ou de algum código de classificação de alunas por desempenho. A verdade, porém, era outra. Os números correspondiam a lotes e matrículas de imóveis situados em bairros de Niterói que passavam por rápida valorização: Santa Rosa, Icaraí, São Domingos e Ingá. Pequenas casas, terrenos e chácaras modestas que estavam sendo adquiridos por valores muito inferiores aos de mercado, quase sempre de mulheres sozinhas, viúvas ou trabalhadoras sem parentes influentes na cidade. Na segunda semana de agosto, Celina procurou o diretor Afonso Gouveia em sua sala para apresentar as inconsistências que encontrara. O encontro não foi testemunhado por ninguém além dos dois, mas Adelaide ouviu a voz alterada da amiga através da parede da sala contígua. Gouveia, segundo relataria Adelaide muito tempo depois, ofereceu a Celina uma função administrativa na secretaria da escola, cargo que não existia e que, curiosamente, constava com dotação orçamentária nos balancetes mensais enviados à prefeitura. A condição para a transferência era que Celina entregasse suas anotações pessoais e interrompesse qualquer questionamento sobre os documentos escolares. A professora recusou. Nos dias seguintes à recusa, começaram as perturbações. Celina encontrou páginas arrancadas de seus cadernos de anotações. Objetos mudavam de lugar em sua sala durante a noite. Um tinteiro que aparecia sobre a mesa, um livro que sumia da estante e ressurgia no armário dos fundos, uma régua quebrada em duas partes iguais sobre o peitoril da janela. Cartas lacradas que Celina deixara sobre a mesa da sala dos professores foram encontradas abertas, com os selos intactos, como se alguém tivesse utilizado vapor para descolar a cola sem danificar os envelopes. Em uma dessas cartas, dirigida a Adelaide, Celina relatava ter ouvido ruídos metálicos durante a madrugada vindos do depósito inferior do prédio, um cômodo que, segundo o zelador Joaquim, servia apenas para guardar carteiras quebradas, material de limpeza e arquivos mortos da junta eleitoral. A polícia foi acionada oficialmente às 14 horas do dia 17 de agosto, depois que o próprio doutor Gouveia compareceu à delegacia do 4º Distrito para comunicar o desaparecimento. Em seu depoimento, o diretor declarou que Celina Moura vinha apresentando sinais de esgotamento nervoso nas semanas anteriores, que se queixava de insônia e que demonstrara ideias fixas e suspeitas infundadas sobre o funcionamento da escola. Mencionou que a professora lhe entregara bilhetes de conteúdo confuso, que ele guardara em sua mesa como prova de seu estado mental alterado. Esses bilhetes, descritos pelo delegado Ataliba Nogueira como papéis com frases desconexas e acusações vagas, jamais foram anexados ao inquérito, e sua localização atual é desconhecida. A investigação oficial durou exatos 4 dias. O delegado ouviu o diretor, o zelador Joaquim Marcondes e 2 funcionárias da limpeza, Eulália dos Santos, de 53 anos, e Genoveva Rosa, de 47. Nenhuma aluna foi chamada para depor. Nenhuma das professoras foi ouvida. Adelaide Furtado compareceu espontaneamente à delegacia no 3º dia, portando a caderneta que Celina lhe confiara 2 dias antes do desaparecimento, com a recomendação explícita de que só a abrisse se algo acontecesse. O delegado Nogueira recusou-se a receber o material, alegando que o caso estava praticamente encerrado
e que a hipótese de abandono voluntário de emprego era a mais provável. No dia 20 de agosto, o jornal Correio de Niterói publicou uma nota de 43 linhas na seção de ocorrências policiais. O texto, assinado por um repórter identificado apenas como HC, descrevia Celina Moura como senhorita de temperamento exaltado, propensa a crises nervosas e a imaginar perseguições que jamais existiram. Mencionava os bilhetes supostamente encontrados em sua mesa de trabalho, classificando-os como escritos delirantes, repletos de acusações infundadas contra pessoas de bem. A nota concluía que a professora provavelmente se refugiara na casa de algum parente e que voltaria quando recuperada a razão. A família de Celina, a irmã em Salvador e a prima em Petrópolis, recebeu a notícia do desaparecimento por essa mesma nota de jornal, não por comunicação oficial. 3 dias depois do encerramento do inquérito, a escola reabriu as portas para o segundo semestre letivo. A sala número 2 fora completamente reorganizada. O quadro negro havia sido substituído por um novo, de ardósia mais escura e moldura de madeira envernizada, adquirido, segundo o livro de compras da escola, da firma Miranda em Sobrinho, estabelecimento comercial da Rua da Conceição, no centro de Niterói. As carteiras foram renumeradas, os cadernos das alunas desapareceram dos armários e uma nova professora, Eudóxia de Almeida Prado, assumiu a turma de alfabetização sem mencionar o nome da antecessora em nenhuma das aulas inaugurais. Nos relatórios anuais enviados à Inspetoria de Ensino em dezembro daquele ano, o nome de Celina Moura não aparece em nenhuma lista. Sua contribuição de 8 anos de magistério noturno foi suprimida como se jamais tivesse existido. Os relatórios, assinados pelo Dr. Gouveia e chancelados pelo inspetor Braulio Antunes, mencionam apenas a eficiente reorganização do corpo docente promovida no segundo semestre de 1911, sem especificar os motivos da reorganização nem os destinos dos professores substituídos. Adelaide Furtado foi a única pessoa que tentou formalmente reabrir o caso. 15 dias depois do desaparecimento, reuniu os papéis que Celina lhe confiara e apresentou-se na Promotoria Pública de Niterói, acompanhada de um jovem advogado recém-formado, Dr. Otávio de Barros, que aceitara examinar o caso sem cobrar honorários. A pasta continha cópias manuscritas de listas de presença, folhas de pagamento, requerimentos de matrícula, balancetes da escola e um índice detalhado elaborado por Celina, relacionando os nomes das alunas às matrículas de imóveis e aos números de registro no cartório de Ernesto Vasques. O promotor, Dr. Leopoldo Azevedo Maia, recebeu Adelaide em seu gabinete por mera cortesia profissional e a ouviu por menos de 20 minutos. Ao final do relato, devolveu a pasta sem folheá-la completamente e sugeriu que a professora evitasse dar ouvidos a boatos que poderiam prejudicar sua carreira no magistério público. Acrescentou, em tom que Adelaide descreveria mais tarde como de advertência velada, que o Dr. Gouveia era pessoa de reputação ilibada, com 30 anos de serviços prestados à instrução pública fluminense, e que questionar sua conduta sem provas concretas poderia configurar crime de calúnia. Adelaide não desistiu. Durante as semanas seguintes, passou a examinar a pasta deixada por Celina com a minúcia que sua formação em contabilidade lhe permitia. O que descobriu transformou sua compreensão do caso e a convenceu de que o desaparecimento da amiga não fora um ato voluntário, mas uma remoção planejada. Os documentos mostravam que nos balancetes mensais da escola, referentes ao período entre janeiro de 1909 e junho de 1911,
Os nomes de determinadas alunas se repetiam com variações mínimas. Maria da Conceição Santos tornava-se Maria Conceição dos Santos, Rita de Cássia Oliveira aparecia como Rita Cássia de Oliveira, Francisca Pereira Lima transformava-se em Francisca P. Lima. Em cada variação, a mulher era registrada como uma nova matrícula, gerando um pagamento adicional à escola por aluno matriculado. Verba fornecida pela prefeitura como subvenção ao ensino noturno. O número total de alunas fantasma, segundo os cálculos de Celina anotados à margem dos balancetes, chegava a 38 em um universo oficial de 120 matriculadas. Mais grave ainda era o que acontecia fora da escola. As mesmas mulheres cujos nomes se multiplicavam nos registros escolares apareciam como signatárias de contratos de compra e venda de imóveis, procurações, autorizações para empréstimos e até escrituras de doação. Em todos os casos, as firmas haviam sido reconhecidas pelo tabelião Ernesto Vasques, cujo cartório registrara, apenas no primeiro semestre de 1911, 32 transações envolvendo mulheres analfabetas ou semi-analfabetas da região de Santa Rosa e bairros vizinhos. Celina anotara, com sua letra miúda e precisa, uma observação que Adelaide leu e releu muitas vezes. As alunas cujas assinaturas eram falsificadas nos documentos tinham um perfil específico. Eram viúvas sem filhos maiores, mulheres que haviam herdado pequenas propriedades, trabalhadoras que moravam sozinhas em casas próprias adquiridas com anos de economia. Nenhuma delas tinha parentes próximos em Niterói que pudessem contestar uma assinatura ou questionar uma venda. Eram mulheres que a cidade não notaria se desaparecessem silenciosamente de seus próprios bens. Adelaide decidiu localizar algumas dessas alunas. Começou por Emília dos Reis, a operária que primeiro detectara a assinatura falsa no requerimento de transferência. Emília continuava trabalhando na Companhia de Fiação e Tecidos Fluminense, mas deixara de frequentar as aulas noturnas depois do desaparecimento de Celina. Recebeu Adelaide em sua casa, um pequeno sobrado na rua Barão do Amazonas, herdado do pai falecido 3 anos antes, e contou que fora procurada 2 meses antes por um homem que se apresentara como funcionário da prefeitura. O homem, que Emília descreveu como bem vestido, de bigode fino e modos educados, informara que havia uma pendência no registro do imóvel e que ela precisava assinar alguns papéis para regularizar a situação. Emília assinara os documentos sem compreendê-los completamente, confiando na autoridade do funcionário. Os papéis, como Adelaide suspeitava, eram uma procuração que autorizava a venda do sobrado a terceiros. Josefina Alves, a lavadeira, relatou uma história semelhante. Fora chamada à escola no final de maio para assinar uns comprovantes de frequência. Ao chegar à secretaria, encontrou o próprio diretor Gouveia, que a tratou com uma gentileza que Josefina classificou como incomum para alguém de sua posição. O diretor lhe apresentara vários papéis e pedira que assinasse cada um, explicando que eram formalidades administrativas exigidas pela nova regulamentação do ensino noturno. Josefina, que mal sabia desenhar o próprio nome, confiou e assinou. Entre os documentos que firmara estava uma transferência de propriedade de uma pequena casa na Ponta da Areia que herdara da tia. A terceira aluna, Margarida Cunha, simplesmente não foi encontrada. Os vizinhos informaram que ela se mudara às pressas em junho, deixando para trás a máquina de costura e os móveis. Alguém dissera a Margarida que o imóvel onde residia fora vendido em asta pública por dívidas de imposto, e ela partira sem contestar, convencida de que não tinha direitos a reivindicar. A casa, um sobrado geminado na rua Doutor Sardinha, fora adquirida 3 meses depois por um comerciante de secos e molhados, por um valor equivalente a 1/3 do preço de mercado.
Durante as semanas em que Adelaide conduzia sua investigação particular, ocorreu um incidente que a fez compreender a dimensão do risco que corria. Em uma noite de setembro, ao sair da escola, encontrou a porta da sala dos professores forçada. Seu armário pessoal fora revirado, mas nada fora roubado. Os livros de contabilidade, os cadernos de exercícios e até mesmo um broche de prata deixado sobre a mesa permaneciam no lugar. O que havia desaparecido era a pasta que Celina lhe confiara, que Adelaide mantinha escondida atrás de uma tábua solta no fundo do armário. Por precaução, Adelaide guardava o conteúdo original em sua casa e carregava apenas cópias para a escola. As cópias foram levadas, mas os originais continuavam seguros. No dia seguinte, Adelaide foi abordada na saída da aula pelo secretário Cândido Rocha, que a informou, com um sorriso que ela qualificaria como de uma cortesia que parecia ensaiada, que o Dr. Gouveia solicitava sua presença na diretoria para tratar de assuntos relativos à organização do próximo semestre. Adelaide compareceu. O diretor a recebeu com chá e biscoitos, perguntou sobre sua família, comentou o calor insistente daquele setembro e, depois de um silêncio estudado, mencionou que ouvira boatos sobre seu interesse no caso de Celina Moura. Compreendo a lealdade entre amigas, disse Gouveia, segundo o relato que Adelaide registraria anos depois. Mas a senhorita é jovem, tem uma carreira promissora pela frente. Seria uma pena que se deixasse influenciar por pessoas instáveis. Adelaide respondeu que não se deixava influenciar por ninguém, apenas cumpria o dever de não ignorar irregularidades quando as encontrava. Gouveia sorriu e encerrou a conversa com uma despedida cordial, mas Adelaide notou que Cândido Rocha a observava do corredor quando ela deixou a sala. 2 semanas depois desse encontro, Adelaide recebeu em sua casa um envelope pardo sem remetente. Dentro havia uma única folha de papel ao maço dobrada em 4, onde alguém escrevera com letra de forma irregular. A amiga da senhorita Celina deve tomar cuidado com o que procura. Há coisas guardadas que não devem ser abertas. Pessoas sensatas sabem quando parar. Adelaide guardou o bilhete entre os documentos do caso e não o mostrou a ninguém naquele momento, mas passou a variar seus horários de chegada e saída da escola e a evitar sair sozinha depois do anoitecer. Foi durante o exame de um livro contábil da escola, relativo ao mês de julho de 1911, que Adelaide encontrou o documento que mudaria o rumo da investigação. O livro, um volume encadernado em capa verde escura, registrava as despesas mensais da instituição. Pagamento de professores, material didático, manutenção do prédio, serviços de limpeza e pequenos reparos. Entre os lançamentos de agosto, havia uma entrada que destoava das demais. Um pagamento de R$120 mil, efetuado à Casa de Repouso Nossa Senhora da Penha, situada em São Gonçalo, no dia 20 de agosto de 1911, 3 dias depois do desaparecimento de Celina Moura. O pagamento estava registrado como Serviços Gerais de Enfermagem, uma classificação vaga que não correspondia a nenhuma outra despesa da escola em anos anteriores. O comprovante, anexado ao livro por um clipes enferrujado, trazia a assinatura do Dr. Gouveia e um carimbo com o nome da instituição. Adelaide compreendeu imediatamente a gravidade do que tinha em mãos. Uma escola pública noturna não contratava serviços de enfermagem em uma casa de repouso a 20 quilômetros de distância. E não o fazia 3 dias depois do desaparecimento inexplicado de uma professora. A data, o valor e a natureza do pagamento formavam uma coincidência que Adelaide, como contadora, sabia não ser coincidência. Ela consultou o advogado Otávio de Barros, que concordou em investigar a casa de repouso Nossa Senhora da Penha sem revelar seus objetivos imediatos.
O jovem advogado descobriu que a instituição era uma clínica particular dirigida por dois médicos, Dr. Olavo Pimentel, psiquiatra formado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e Dr. César Monteiro, clínico geral com consultório no centro de Niterói. A casa de repouso aceitava pacientes particulares e também recebia encaminhamentos de autoridades municipais quando se tratava de pessoas consideradas incapazes de responder por seus atos ou necessitadas de isolamento terapêutico. As internações eram registradas em livros próprios e os prontuários dos pacientes ficavam sob a guarda da direção médica. Otávio de Barros solicitou formalmente acesso aos registros da casa de repouso, alegando investigar uma questão de herança envolvendo uma possível paciente. O pedido foi negado pelo Dr. Pimentel, que invocou o sigilo médico como justificativa. No entanto, uma funcionária da clínica, a enfermeira Idalina Menezes, de 58 anos, que trabalhava no local desde sua fundação e se afeiçoara ao jovem advogado durante as visitas, forneceu uma informação valiosa sem que lhe fosse diretamente solicitada. Disse que, em meados de agosto, uma mulher fora internada com o nome de Cecília Moreira, acompanhada por dois senhores que se identificaram como primos da paciente. A descrição da mulher, magra, cabelos castanhos presos em coque, olhos muito escuros, idade aparentando 30 e poucos anos, calada a maior parte do tempo, correspondia precisamente a Celina Moura. A internação fora autorizada por laudo assinado por dois médicos, os mesmos doutores Pimentel e Monteiro, que dirigiam a casa de repouso, atestando que a paciente apresentava delírio de perseguição, ideias fixas de conteúdo persecutório e incapacidade de responder por seus atos civis. O laudo fora emitido no dia 19 de agosto, 2 dias após o desaparecimento, e determinava a permanência da paciente por tempo indeterminado, até que cesse o estado de perturbação mental que a acomete. Munida dessas informações, Adelaide decidiu ir pessoalmente à casa de repouso. Otávio de Barros a acompanhou, portando uma procuração que o habilitava a representar legalmente qualquer pessoa ali internada que solicitasse assistência jurídica. A visita ocorreu em uma manhã de outubro, sob um céu encoberto que ameaçava chuva desde a madrugada. A casa de repouso ocupava um casarão de 2 andares em um terreno elevado no bairro de Neves, em São Gonçalo, cercado por um muro de pedra e por um jardim mal cuidado onde cresciam pés de mangueira e goiabeira. O portão de ferro permanecia trancado com um cadeado robusto e as visitas só eram permitidas mediante autorização prévia da direção. Adelaide apresentou-se como prima de Cecília Moreira, usando o nome falso que constava no registro da clínica, e solicitou permissão para visitar a parente. O doutor Olavo Pimentel, alertado por um funcionário, desceu ao saguão de entrada e informou que a paciente não estava em condições de receber visitas. Otávio de Barros interveio, exibindo sua carteira da Ordem dos Advogados e mencionando que, caso a visita fosse impedida, solicitaria imediatamente à Promotoria Pública uma inspeção judicial na instituição. Depois de uma longa negociação nos degraus da entrada, Pimentel cedeu, mas impôs condições. A visita duraria no máximo 15 minutos, seria acompanhada por um enfermeiro e não permitiria a entrega de objetos ou documentos à paciente. Celina Moura estava no 2º andar do casarão, em um quarto de número 7, cuja janela dava para o fundo do terreno. Adelaide a encontrou sentada em uma cadeira de palha ao lado da cama, com as mãos pousadas sobre o colo e o olhar fixo em um ponto vazio da parede. Vestia um camisola de algodão cinzento que não lhe pertencia, e seus cabelos, outrora sempre presos em um coque impecável, caíam soltos sobre os ombros. Havia emagrecido visivelmente nas semanas de internação, e a pele adquirira uma palidez que Adelaide associou à falta de exposição ao sol.
Mas foi o olhar de Celina que mais a impressionou. Quando a porta se abriu e Adelaide entrou, a professora ergueu os olhos e, por um instante, antes que qualquer palavra fosse pronunciada, Adelaide viu neles um reconhecimento absoluto, uma lucidez que desmentia completamente o diagnóstico de delírio persecutório registrado em seu prontuário. O enfermeiro que acompanhava a visita, um homem corpulento de bigode cerrado que não se identificou, posicionou-se junto à porta com os braços cruzados. Adelaide aproximou-se de Celina e, falando baixo, disse que viera buscá-la. Celina respondeu com uma voz que parecia não ser usada havia muitos dias, rouca e hesitante, mas perfeitamente coerente. Contou que, na tarde de 16 de agosto, fora procurada por Cândido Rocha com uma mensagem do Dr. Gouveia. O diretor queria discutir sua transferência para a nova função administrativa, em uma reunião que ocorreria naquela mesma noite, às 20 horas, não na escola, mas em uma sala da Associação Comercial de Niterói, onde Gouveia participava de um evento. A escolha do local, explicou o secretário, devia-se à conveniência de horário do diretor. Celina compareceu ao endereço indicado, um sobrado na rua Visconde de Itaboraí, no centro de Niterói, e foi recebida por Cândido Rocha, que a conduziu a uma sala nos fundos do prédio. O diretor não estava presente. Em vez dele, Celina encontrou dois homens que não conhecia, um deles vestindo um sobretudo escuro, apesar do calor de agosto. Antes que pudesse reagir ou perguntar algo, um lenço embebido em uma substância de cheiro adocicado foi pressionado contra seu rosto. Ela se lembrava de acordar em uma carruagem fechada, com as mãos amarradas por uma tira de pano, sentindo o veículo sacolejar por uma estrada de terra que reconheceria depois como a que ligava Niterói a São Gonçalo. Quando recuperou totalmente a consciência, já estava no quarto número 7 da casa de repouso, vestida com a camisola cinzenta, enquanto o Dr. Pimentel lhe explicava, com uma calma clínica que beirava a crueldade, que ela estava muito doente e que sua permanência ali era para seu próprio bem. Durante as semanas seguintes, todos os protestos de Celina foram registrados nos prontuários como sintomas de sua suposta doença. Quando gritava que era professora e que fora sequestrada, o Dr. Pimentel anotava episódios de agitação psicomotora com conteúdo delirante. Quando pedia que chamassem a polícia, o Dr. Monteiro registrava ideias fixas de perseguição, sem fundamento com a realidade. Quando recusava os medicamentos que lhe ofereciam, a enfermagem anotava resistência ao tratamento, comportamento não colaborativo. O sistema era circular e perfeito. Qualquer demonstração de lucidez era interpretada como sintoma. Qualquer denúncia era prova da doença que justificava a internação. Adelaide ouviu o relato com a mão de Celina entre as suas, enquanto o enfermeiro junto à porta pigarreava a cada minuto que passava. Ao final dos 15 minutos estipulados, a visita foi encerrada. Adelaide prometeu a Celina, em voz baixa, que voltaria com os meios legais para retirá-la dali. A professora apertou sua mão e disse apenas: "Os cadernos ficaram na sala. Eu não consegui esconder todos." De volta a Niterói, Adelaide Furtado e o advogado Otávio de Barros passaram 3 dias reunindo a documentação necessária para solicitar a libertação de Celina Moura. A estratégia jurídica era complexa. A internação havia sido autorizada por 2 médicos, os mesmos que dirigiam a casa de repouso, e o prontuário registrava um diagnóstico formal de delírio de perseguição. Qualquer tentativa de libertação esbarraria no argumento de que a paciente estava sob cuidados médicos legítimos e que sua remoção poderia agravar seu estado. Era preciso provar não apenas que Celina estava lúcida, mas que sua internação resultara de um ato criminoso planejado. Otávio de Barros conseguiu que um juiz de direito da comarca de Niterói,
Dr. Hermenegildo de Souza Pinto, expedisse um mandado de verificação judicial na casa de repouso Nossa Senhora da Penha. O mandado, datado de 22 de outubro de 1911, determinava que um oficial de justiça se deslocasse até a instituição, acompanhado de um médico indicado pelo juízo, um profissional sem vínculo com a clínica, para examinar a paciente internada sob o nome de Cecília Moreira e emitir um laudo independente sobre seu estado mental. O médico designado foi o Dr. Gustavo Lacerda Franco, psiquiatra de 54 anos, que chefiava o serviço de alienados do Hospital São João Batista e gozava de reputação respeitada na comunidade médica fluminense. Lacerda Franco examinou Celina durante 1 hora e 40 minutos, na presença do oficial de justiça e de um escrivão que registrou o procedimento. Fez perguntas sobre sua formação, sua família, as circunstâncias de sua internação e os motivos que atribuía à situação em que se encontrava. Pediu que lesse em voz alta um trecho do jornal que o oficial de justiça levara, que resolvesse operações aritméticas simples e que descrevesse o trajeto da escola noturna até a estação das barcas. Celina respondeu a todas as perguntas com coerência, precisão de detalhes e absoluta ausência de contradições. Ao final do exame, o Dr. Lacerda Franco redigiu um laudo conclusivo de 7 páginas, onde afirmava que a paciente não apresentava quaisquer sinais de alienação mental, delírio persecutório, confusão de identidade ou incapacidade de responder por seus atos, e que sua internação, considerando as circunstâncias relatadas, configurava grave irregularidade administrativa e médica que demandava apuração pelas autoridades competentes. O laudo foi protocolado na manhã de 24 de outubro. Às 16 horas do mesmo dia, o juiz Hermenegildo de Souza Pinto assinou a ordem de libertação. Adelaide e Otávio de Barros foram pessoalmente à casa de repouso, acompanhados de um oficial de justiça, e retiraram Celina Moura do quarto número 7, onde ela passara 68 dias. A professora saiu da clínica vestindo roupas que Adelaide lhe levara. Um vestido azul marinho, sapatos de salto baixo e um chale de lã, e carregando apenas os documentos de internação que Otávio exigira que fossem entregues como prova para o processo que pretendia mover. A libertação de Celina Moura, no entanto, não provocou o escândalo que Adelaide esperava. O jornal Correio de Niterói publicou uma nota de 15 linhas sobre o caso, sem mencionar os nomes dos envolvidos. Referiu-se apenas a uma professora internada indevidamente em casa de saúde de São Gonçalo. O texto atribuía o episódio a um mal-entendido administrativo e concluía que tudo fora esclarecido sem maiores consequências. A notícia saiu na página 4, entre um anúncio de um novo armazém e uma nota sobre a chegada de um circo europeu ao Rio de Janeiro. Nenhum outro jornal da cidade mencionou o caso. O Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, onde as decisões judiciais eram publicadas, registrou a libertação em uma linha de despacho, sem detalhes. O Dr. Afonso Gouveia afastou-se da direção da Escola Noturna de Santa Rosa em novembro de 1911, alegando problemas de saúde que exigiam tratamento prolongado. A Junta de Instrução Pública aceitou seu pedido de licença sem questionamentos. E um diretor interino, o professor de Geografia, Américo de Souza Campos, assumiu o cargo. Gouveia permaneceu afastado por 6 meses e, em maio de 1912, solicitou aposentadoria por tempo de serviço, que lhe foi concedida integralmente, com todos os vencimentos e vantagens acumulados durante 32 anos de magistério.
Mudou-se para o Rio de Janeiro, onde passou a residir em um apartamento no bairro de Copacabana e jamais respondeu a qualquer processo criminal ou administrativo relacionado ao desaparecimento de Celina Moura. O tabelião Ernesto Vasques transferiu seu cartório para o município de Itaboraí em janeiro de 1912. A mudança foi anunciada como expansão dos serviços notariais para a região de grande desenvolvimento comercial, e os registros do segundo ofício de Niterói foram lacrados e enviados ao novo endereço. Quando Otávio de Barros tentou obter cópias dos contratos de compra e venda que envolviam as alunas da escola noturna, foi informado de que muitos documentos haviam sido extraviados durante o transporte ou estavam temporariamente inacessíveis para a reorganização do arquivo. As escrituras originais, as procurações e as certidões que poderiam comprovar a falsificação das assinaturas permaneceram, em sua maioria, fora do alcance da investigação. O secretário Cândido Rocha permaneceu na escola por mais 2 anos, trabalhando sob a direção interina de Américo de Souza Campos e, posteriormente, sob a nova diretora efetiva, Dona Corina Bastos. Em 1913, pediu demissão para assumir um cargo na Secretaria de Finanças da Prefeitura de Niterói, onde continuou trabalhando até se aposentar em 1942. Nunca foi formalmente acusado de participação no esquema de falsificação de documentos. Os 2 médicos da Casa de Repouso Nossa Senhora da Penha, Dr. Olavo Pimentel e Dr. César Monteiro, foram denunciados por Otávio de Barros ao Conselho de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, que abriu um processo ético-disciplinar em fevereiro de 1912. O processo tramitou por 3 anos e foi arquivado em 1915 por falta de provas consistentes. O laudo do Dr. Lacerda Franco, embora favorável a Celina, era um documento isolado, e os prontuários da clínica foram considerados registros médicos protegidos por sigilo profissional. A Casa de Repouso continuou funcionando no mesmo endereço em São Gonçalo até 1953, quando foi fechada depois da morte do Dr. Pimentel. Celina Moura nunca mais voltou a lecionar. Depois da libertação, permaneceu por 2 meses na casa de Adelaide, na rua Dr. Souza Alves, enquanto se recuperava fisicamente do período de confinamento. O isolamento a que fora submetida deixara marcas que não eram visíveis em sua aparência externa. Acordava sobressaltada durante a noite, assustava-se com ruídos súbitos e evitava sair à rua desacompanhada. Mas sua capacidade intelectual permanecia intacta, e foi nesse período de convalescença que começou a organizar o material que Adelaide preservara em sua casa. A pasta original, que Celina entregara à amiga 2 dias antes do desaparecimento, continha documentos que ela reunira durante 6 meses de investigação silenciosa. Havia cópias manuscritas de todas as listas de presença da escola entre janeiro de 1910 e julho de 1911, com os nomes verdadeiros das alunas sublinhados em tinta azul e os nomes fictícios marcados em tinta vermelha. Havia cópias das folhas de pagamento enviadas à prefeitura, onde as alunas fantasmas inflavam artificialmente a subvenção recebida pela escola. Havia balancetes mensais, requisições de material, contratos de prestação de serviços e recibos de fornecedores, muitos dos quais eram empresas inexistentes ou firmas de fachada registradas em nome de parentes do Dr. Gouveia. O documento mais valioso, porém, era um caderno de capa preta, onde Celina transcrevera, com sua caligrafia minuciosa, 38 fichas individuais. Cada ficha correspondia a uma aluna cuja assinatura fora falsificada e continha o nome verdadeiro da mulher e suas variações dos documentos oficiais, o endereço de residência, o estado civil, a profissão,
a descrição do imóvel que possuía, o valor estimado do bem, a data da transação fraudulenta, o valor pelo qual o imóvel fora vendido, o nome do comprador e, em muitos casos, o valor de revenda posterior, que era invariavelmente 3, 4 ou até 5 vezes superior ao preço pago na aquisição fraudulenta. As compradoras e os compradores variavam, mas um nome se repetia com frequência nos registros: Antônio de Pádua Ribeiro, descrito nos documentos ora como comerciante, ora como proprietário, ora como capitalista. Antônio de Pádua Ribeiro era um homem de 48 anos, que mantinha um escritório de representações comerciais na Rua da Conceição e que, nos 10 anos anteriores, acumulara um patrimônio imobiliário considerável na cidade de Niterói. Casas, terrenos e pequenos prédios que, segundo as anotações de Celina, haviam sido adquiridos quase sempre de mulheres analfabetas ou semi-analfabetas que jamais compreenderam plenamente o que estavam assinando. Antônio de Pádua Ribeiro era também cunhado do doutor Afonso Gouveia, casado com a irmã mais nova do diretor, dona Elvira Gouveia Ribeiro. A revelação da relação familiar entre o diretor da escola e um dos principais beneficiários das transações imobiliárias fraudulentas foi o fio que permitiu a Celina e Adelaide compreenderem a extensão completa do esquema. A escola noturna de Santa Rosa funcionava não apenas como fachada para a obtenção de assinaturas de mulheres vulneráveis, mas também como fonte de recursos. Parte do dinheiro desviado das subvenções municipais retornava ao circuito na forma de pagamentos a fornecedores fantasmas, que, por sua vez, financiariam a aquisição de mais imóveis, num mecanismo que se retroalimentava. O tabelião Ernesto Vasques, cujo cartório reconhecia as firmas das mulheres que jamais compareceram pessoalmente para assinar os documentos, era o terceiro vértice do triângulo. Sem seu reconhecimento, as procurações e escrituras não teriam validade jurídica. Vasques também era compadre do doutor Gouveia, padrinho de batismo do filho mais velho do diretor, Afonso Gouveia Júnior. A rede de relações pessoais e familiares garantia a coesão do esquema. Todos os envolvidos estavam ligados por laços de sangue, casamento, compadrio ou interesse financeiro de longa data. Com esse material organizado, Celina Moura decidiu fazer o que as autoridades judiciais e policiais de Niterói se recusavam a fazer: tornar público o que descobrira. Em janeiro de 1912, viajou para o Rio de Janeiro, então capital federal, e procurou a redação do jornal Correio da Manhã, um dos periódicos de maior circulação do país. O editor, Dr. Edmundo Bittencourt, recebeu-a brevemente e encaminhou seu caso a um repórter da seção policial, que ouviu o relato de Celina durante uma tarde inteira, examinou os documentos e prometeu apurar as denúncias. A matéria, no entanto, nunca foi publicada. O repórter, segundo informou depois a professora, recebera ordens superiores para arquivar o caso, que envolvia pessoas de representação na sociedade fluminense, cuja exposição poderia gerar desgastes indesejáveis para o jornal. A Gazeta de Notícias, onde Celina tentou em seguida, também declinou publicar a investigação. O Jornal do Comércio, terceiro procurado, devolveu os documentos sem comentários. Nos meses seguintes, Celina bateu as portas de 6 redações diferentes, no Rio de Janeiro e em Niterói, sem conseguir que sua história fosse contada. Em todas as ocasiões, a resposta era uma variação do mesmo argumento. O caso era antigo, as provas eram frágeis, os envolvidos eram respeitáveis. O desaparecimento já fora esclarecido, a justiça já se manifestara. Era como se a própria cidade houvesse decidido, por um acordo tácito e silencioso, que Celina Moura e sua história não existiam. Em março de 1912, 4 meses depois da libertação, Celina decidiu deixar Niterói.
Aceitou o convite da irmã Esther e mudou-se para Salvador, onde passou a residir em uma pequena casa no bairro da Vitória, cedida pelo cunhado, o oficial da Marinha Mercante. Não voltou a exercer o magistério, mas dedicou-se a uma tarefa que consumiria os 15 anos seguintes de sua vida: escrever e enviar metodicamente cópias de sua investigação a jornais, autoridades, associações de trabalhadoras, entidades de defesa dos direitos das mulheres e a qualquer pessoa ou instituição que pudesse se interessar pelo caso. A correspondência de Celina nesse período, da qual algumas cópias foram preservadas pelos destinatários, revela uma mulher que não conseguiu abandonar a luta por justiça, mesmo depois de fisicamente distante do local onde tudo acontecera. As cartas começavam invariavelmente com a mesma frase: "Meu nome é Celina Moura. Fui professora da Escola Noturna de Santa Rosa, em Niterói, e desejo relatar-lhe um crime que não pode permanecer ignorado." Seguia-se uma exposição circunstanciada dos fatos, acompanhada de cópias dos documentos que ela mesma transcrevera à mão, pois os originais permaneciam na casa de Adelaide, em Niterói, como salvaguarda contra extravios. As respostas, quando chegavam, eram quase sempre evasivas. Algumas autoridades agradeciam o envio e prometiam tomar as providências cabíveis, expressão que Celina aprendeu a reconhecer como sinônimo de arquivamento. Outras simplesmente não respondiam. A Associação de Professores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, à qual Celina recorreu em 1913, respondeu que os fatos relatados, embora lastimáveis, não configuravam matéria de competência da associação. O Clube de Engenharia, onde Celina tentou sensibilizar profissionais que poderiam compreender a mecânica das transações imobiliárias, sequer acusou o recebimento da correspondência. A Federação das Associações Operárias do Rio de Janeiro, que congregava os sindicatos de trabalhadores têxteis, categoria à qual pertenciam muitas das alunas prejudicadas, enviou uma carta de solidariedade, mas admitiu que não dispunha de meios jurídicos para levar o caso adiante. Em 1916, 5 anos depois do desaparecimento, um fato novo reacendeu brevemente a esperança de Celina. O jornal A Noite, do Rio de Janeiro, publicou uma série de reportagens sobre fraudes imobiliárias na região metropolitana, e uma das matérias mencionava, de passagem, irregularidades em transações envolvendo propriedades de mulheres operárias no município de Niterói. A matéria não citava nomes, referia-se apenas às vítimas anônimas e a um esquema que teria operado nos anos anteriores à guerra. Celina escreveu imediatamente ao autor da reportagem, o jornalista Heitor de Alencastro, enviando-lhe sua documentação completa. Alencastro respondeu com interesse genuíno e chegou a visitar Celina em Salvador, onde passou 3 dias examinando seus papéis e tomando anotações. Prometeu escrever uma série de reportagens aprofundadas sobre o caso, com nomes, datas e a revelação completa da rede de cumplicidades. A série nunca foi publicada. Em agosto de 1916, Heitor de Alencastro foi assassinado com 2 tiros a queima-roupa na porta de sua casa, no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro. O crime foi atribuído a latrocínio. A carteira do jornalista fora roubada, mas sua pasta de documentos, que ele sempre carregava consigo, desapareceu e jamais foi encontrada. Celina guardou as cartas que trocara com Alencastro em uma caixa de madeira que manteve fechada pelo resto da vida. Em suas anotações pessoais, escreveu apenas: "Ele acreditou em mim. Isso custou-lhe mais do que ele podia pagar." Adelaide Furtado, enquanto isso, permanecia em Niterói. Continuara lecionando na Escola Noturna de Santa Rosa, agora sob a direção de Dona Corina Bastos, que assumira o cargo em caráter definitivo em 1913. Adelaide mantivera-se discreta depois do episódio da libertação de Celina,
Ciente de que sua própria posição na escola era precária e de que qualquer questionamento público poderia resultar em sua demissão sumária. Mas nunca deixou de observar o que acontecia ao seu redor, nem de anotar discretamente tudo o que via. Foi assim que, em 1927, 16 anos depois do desaparecimento de Celina Moura, Adelaide fez a descoberta que daria ao caso uma dimensão ainda mais perturbadora. A Prefeitura de Niterói decidira reformar o prédio da Rua Doutor Celestino, que continuava abrigando a escola noturna no andar superior e a junta de alistamento eleitoral no térreo. Durante as obras, o material inservível foi removido para um depósito municipal nos fundos do mercado de Santa Rosa, onde seria leiloado como sucata. Adelaide, que soubera da remoção por um funcionário da limpeza, foi ao depósito em uma tarde de sábado e, entre pilhas de carteiras quebradas, mapas rasgados, livros mofados e restos de mobiliário escolar, encontrou o antigo quadro negro da sala número 2. O quadro estava encostado a uma parede, coberto por uma camada espessa de poeira e teias de aranha. Adelaide o reconheceu imediatamente pela moldura de madeira lascada no canto inferior esquerdo, uma marca que ela mesma fizera ao derrubar um mapa sobre o quadro, anos antes. A ardósia estava coberta por várias camadas de tinta preta aplicadas ao longo dos anos, mas, sob a luz que entrava pela janela gradeada do depósito, Adelaide percebeu que havia algo sob a superfície. Uma variação sutil no relevo, uma textura diferente que a tinta não conseguira uniformizar completamente. Com a ajuda de um restaurador amador, um antigo aluno do curso noturno que trabalhava como pintor de paredes, Adelaide removeu cuidadosamente as camadas de tinta do quadro negro. O processo levou 3 semanas, durante as quais Adelaide visitava o depósito sempre que podia, nos fins de tarde, para acompanhar o trabalho. À medida que a tinta era removida, as palavras começaram a emergir da ardósia escura como uma fotografia que se revela lentamente no banho químico. Não permitam que apaguem nossos nomes. Mas havia algo mais. Sob a frase principal, quase invisível a olho nu, Adelaide descobriu que a mesma frase fora escrita mais 2 vezes, em camadas sobrepostas, como se alguém a tivesse apagado e reescrito novamente, até obter a versão final que ficara exposta no dia do desaparecimento. E nas camadas inferiores, a caligrafia não era a de Celina Moura. Adelaide conhecia a letra da amiga como conhecia a própria. Durante anos de convivência na sala dos professores, lera centenas de bilhetes, anotações, listas de chamada, relatórios e cartas escritas por Celina. Sua caligrafia era firme, de traços retos e espaçamento uniforme, com um N ligeiramente inclinado e um A que nunca se fechava completamente. Particularidades que Adelaide reconheceria em qualquer lugar. A caligrafia das camadas inferiores do quadro negro não apresentava nenhuma dessas características. Era uma letra mais angulosa, com um U excessivamente redondo e um mem cujas pernas direitas eram sempre mais curtas que as esquerdas. Exatamente a caligrafia de Cândido Rocha, o secretário da escola. Adelaide tinha em seu poder documentos escritos por Cândido Rocha, ofícios administrativos, comunicados internos, listas de material que ele mesmo datilografava ou escrevia à mão quando a máquina de escrever apresentava problemas. A comparação não deixava margem a dúvidas. O secretário da escola escrevera a frase do quadro negro, não uma vez, mas 3, apagando e reescrevendo, até obter uma versão que se assemelhasse suficientemente à caligrafia de Celina Moura para enganar um observador apressado como Joaquim Marcondes, o zelador, ou o próprio Dr. Gouveia, que jamais estudara a letra da professora com a atenção que Adelaide dedicara. A revelação modificava completamente o significado do desaparecimento. A frase que transformara Celina Moura em uma figura instável,
exaltada e propensa a imaginar perseguições, a frase que o jornal Correio de Niterói citara como evidência de seu estado mental alterado não fora escrita por ela, mas pelos próprios responsáveis por seu sequestro. A mensagem no quadro negro não era um pedido de socorro, como todos haviam interpretado, mas uma armadilha. Destinava-se a construir, desde o primeiro momento, a imagem de uma mulher transtornada cujo desaparecimento poderia ser atribuído a uma crise nervosa. Quem escrevera a frase, Cândido Rocha, não o fizera por iniciativa própria. O secretário, um homem de 38 anos, de origem modesta, sem instrução superior, não tinha meios nem motivação para orquestrar sozinho um sequestro, uma internação forçada e a posterior destruição da reputação de uma professora. A ordem partira, quase certamente, do Dr. Afonso Gouveia, cujo plano de oferecer a Celina um cargo administrativo inexistente fracassara quando ela recusara entregar suas anotações. Sem o silêncio da professora, o esquema de falsificação de assinaturas e desvio de subvenções escolares seria exposto. A internação na casa de repouso, disfarçada de tratamento psiquiátrico, era a solução definitiva para um problema que a persuasão e a intimidação não haviam conseguido resolver. Adelaide levou a descoberta do quadro negro ao conhecimento de Otávio de Barros, que ainda mantinha consigo os autos do processo de libertação de Celina. O advogado, agora com 43 anos e uma clientela estabelecida em Niterói, reconheceu o valor da prova, mas ponderou que o tempo transcorrido, 16 anos, dificultava enormemente qualquer tentativa de reabertura judicial do caso. Os crimes de sequestro e cárcere privado já estavam prescritos. A falsificação de documentos também prescrevera. Dos personagens principais, Afonso Gouveia falecera 2 anos antes, em 1925, de complicações cardíacas, em seu apartamento no Rio de Janeiro. Ernesto Vasques morrera em 1920, atropelado por um bonde em Itaboraí. Cândido Rocha continuava trabalhando na Secretaria de Finanças da Prefeitura. Casara-se, tivera 4 filhos e era considerado um funcionário exemplar, de conduta irrepreensível. O quadro negro restaurado foi fotografado por Adelaide e as imagens foram enviadas a Celina Moura, que as recebeu em Salvador, no início de 1928. Tinha então 53 anos e vivia sozinha. A irmã Esther mudara-se para Belém do Pará com o marido, e a casa da Vitória fora vendida. Celina morava em um pequeno apartamento no bairro de Nazaré e sobrevivia de uma pensão modesta que o governo do estado lhe concedera em reconhecimento aos anos de magistério. A visão das fotografias do quadro negro, com a caligrafia de Cândido Rocha emergindo sob as camadas de tinta, foi, segundo confessou em carta a Adelaide, a confirmação de tudo o que eu havia dito e que ninguém havia acreditado. Mas havia ainda um último detalhe, um que Adelaide só revelaria muitos anos depois, e que conferia ao caso uma dimensão ainda mais perturbadora. Quando estivera no depósito municipal, examinando o quadro negro, Adelaide encontrara também uma caixa de madeira contendo os cadernos das alunas recolhidos da sala número 2 no dia do desaparecimento. Eram 19 cadernos, não 20, como Joaquim Marcondes registrara em seu depoimento. O 20º caderno, aquele que o zelador descrevera como tendo a letra miúda e precisa da professora Celina Moura, não estava entre os guardados. Adelaide procurou-o nos meses seguintes. Vasculhou os arquivos da escola, os depósitos da prefeitura, as caixas de documentos que haviam sido transferidas para o porão da nova sede da Secretaria de Educação. O caderno não apareceu, mas, em uma tarde de setembro de 1928, já desistindo da busca, Adelaide encontrou algo que a fez paralisar.
No fundo de uma gaveta da antiga mesa do Dr. Gouveia, que fora transferida para um almoxarifado depois da reforma e que Adelaide vasculhara por mero acaso, havia uma folha de papel almaço amarelada, comido pelas bordas pela ação do tempo. O papel exibia, no canto superior esquerdo, uma marca d'água que Adelaide reconheceu. Era da papelaria, onde Celina comprava seus cadernos. Na folha, alguém escrevera uma lista de nomes. Eram os nomes de todas as pessoas que, de alguma forma, haviam se envolvido na investigação do caso. Celina Moura, Adelaide Furtado, Otávio de Barros, o Dr. Gustavo Lacerda Franco, a enfermeira Idalina Menezes, o jornalista Heitor de Alencastro e até mesmo o zelador Joaquim Marcondes. Ao lado de cada nome, uma anotação: resolvido, controlado, transferido, neutralizado. Ao lado do nome de Adelaide Furtado, a palavra observar. O 20º caderno jamais foi encontrado, mas Adelaide guardou a folha de papel almaço entre seus documentos pessoais e, anos mais tarde, contou a uma sobrinha que a descoberta mais aterrorizante de toda a investigação não fora o sequestro de Celina, nem a falsificação das assinaturas, nem mesmo a descoberta de que a frase do quadro negro fora plantada. Fora perceber que seu próprio nome constava na lista que Celina organizara, que o 20º caderno, aquele que o zelador vira na sala número 2 na manhã do desaparecimento, não pertencia a nenhuma aluna. Pertencia a Adelaide Furtado, a amiga em quem Celina confiara mais do que em qualquer outra pessoa. E quem quer que houvesse recolhido o caderno depois do desaparecimento sabia exatamente quem era Adelaide e qual era o seu papel na história. A lista encontrada na gaveta do Dr. Gouveia confirmava o que Adelaide sempre suspeitara e nunca conseguira provar: que a rede de cumplicidades era mais ampla do que os nomes conhecidos, e que pessoas cuja identidade jamais seria revelada haviam acompanhado passo a passo cada movimento dos que tentaram desvendar o caso. O desaparecimento do caderno de Adelaide, naquela manhã de agosto de 1911, não fora um acaso. Fora um aviso. Um aviso que dizia, sem palavras, que a lista de Celina Moura incluía o nome da amiga e que, se Adelaide persistisse, o próximo nome a desaparecer poderia ser o seu. Celina Moura faleceu em Salvador no dia 14 de março de 1943, aos 68 anos, de uma pneumonia que se agravou rapidamente. Em seu testamento, deixou a Adelaide Furtado uma pequena caixa de madeira contendo as cartas trocadas entre as duas ao longo de mais de 3 décadas, as cópias dos documentos da investigação e uma fotografia das duas juntas, tirada no pátio da escola noturna em 1910, a única imagem conhecida de Celina Moura. No verso da fotografia, escrevera com sua caligrafia firme: para Adelaide, que nunca permitiu que apagassem nosso nome. Adelaide Furtado aposentou-se do magistério em 1946, depois de 36 anos de serviço na escola noturna de Santa Rosa. Continuou morando em Niterói, na mesma casa da rua Dr. Souza Alves, até falecer em 1962, aos 80 anos. Nos últimos anos de vida, recebeu a visita de uma jovem pesquisadora da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense que se interessara pelo caso. Adelaide entregou-lhe uma pasta com todo o material que preservara durante meio século: documentos, cartas, fotografias, anotações, a folha com a lista de nomes e as imagens do quadro negro restaurado. Pediu apenas que a pesquisadora nunca revelasse onde obtivera o material, porque disse: ainda há quem prefira que essas coisas não sejam lembradas. A pesquisadora tentou publicar um artigo acadêmico sobre o caso em 1968,
mas foi desaconselhada por seu orientador, que considerou o tema demasiado especulativo e as provas excessivamente fragmentárias. O artigo permaneceu inédito e a pasta de Adelaide Furtado foi depositada no arquivo da faculdade, onde, segundo registros, permanece até hoje, classificada como material de pesquisa não indexado, na estante 7, prateleira 3, caixa 14, sob o código AF 1911 NSR. A Escola Noturna de Santa Rosa funcionou até 1965, quando foi desativada e o prédio da Rua Doutor Celestino foi demolido para dar lugar a um edifício comercial. Nenhuma placa, nenhum memorial, nenhuma referência pública preserva o nome de Celina Moura nos arquivos oficiais da educação fluminense. Seus relatórios, suas anotações pedagógicas e seus diários de classe foram descartados em sucessivas reformas administrativas. O quadro negro restaurado por Adelaide Furtado foi doado em 1963 ao Museu de Arqueologia e Artes Populares de Niterói, mas nunca foi exibido ao público. Encontra-se armazenado na reserva técnica, catalogado como peça número 247, quadro escolar, início do século XX, procedência desconhecida. A frase "não permitam que apaguem nossos nomes" permanece visível sob uma fina camada de verniz protetor, testemunha silenciosa de uma história que a cidade preferiu esquecer. 19 das 20 mulheres cujos nomes constavam nos cadernos deixados abertos na sala, número 2, jamais recuperaram as propriedades que lhes foram subtraídas. A 20ª mulher, aquela cujo nome não estava entre as alunas, mas na capa do caderno que desapareceu, passou o resto da vida se perguntando se alguém, um dia, leria o que Celina Moura escrevera sobre ela. E se a resposta a todas as perguntas não respondidas estivesse nas páginas daquele caderno agora perdido, em algum lugar onde o tempo e o esquecimento o haviam sepultado, esperando que alguém ainda se lembrasse de procurar.